Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast. Eu sou a Gabriela da Gonorte. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Luiz Felipe, que veio contar um pouco pra gente sobre a experiência dele aqui no Canadá. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. Mas antes de começar, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de dar o subscribe, de compartilhar esse vídeo. Vamos mandar para todas as pessoas que sonham em vir para o Canadá, que querem saber um pouco mais da experiência das pessoas aqui, e é para isso que está esse podcast, para mostrar um pouco da nossa vida aqui no Canadá para vocês. Luiz Felipe, muita gente conhece como Luiz, muita gente conhece Felipe. Eu, pessoalmente, conheço como Felipe. E aí, como é que tá aqui no Canadá esse negócio da pronúncia do seu nome? Pois meu nome é Luiz Felipe, né? Tecnicamente, só quem me chama de Luiz Felipe é minha mãe. Na hora que tá brava? Então ela sempre fala Luiz Felipe, mas aqui no Canadá eu escolhi ser chamado de Luiz, me apresento como Luiz, porque eu descobri que quando eu falava Felipe, eles falam assim, Felipe, então eles tinham muita dificuldade de pronunciar. Facilita para os canadenses, normalmente nos trabalhos eu sou Luiz Mendes, né? E pros amigos eu chamo de Felipe. E isso é uma dica que eu quero dar para vocês. Se vocês estão pensando em ter filho, querem migrar para o Canadá ou qualquer outro país da América do Norte, eu recomendo que você pense no nome dos seus filhos. Por exemplo, eu escolhi o nome da minha filha, um nome internacional. É Stephanie, de qualquer lugar do mundo, é Stephanie. O meu nome eu já perdi. Eu já perdi meu nome aqui, porque meu nome é Renata e aqui eles não pronunciam Renata de jeito nenhum. Eu me tornei Renata. Ou Renara. Então, assim... Mas uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas podem não saber, aqui é uma cidade muito asiática também, né? Pelo menos onde a gente mora. E na escola dos meus filhos, eles perguntaram qual era o nome que os meus filhos gostariam de ser chamados. Então, por mais que eles tenham um nome que dá pra usar nas duas línguas, é Rafael e Beatriz, com um sotaquezinho mais eles optaram por Raf e Bia. Então, tipo assim, a maioria dos coleguinhas da escola dele, assim, tem um nome que vem da origem, mas eles criam um novo nome, normalmente um apelido, pra serem chamados. Mas eu acho que se você já tá com esse plano na cabeça, facilita a vida do seu filho, pelo amor de Deus, né? Não vai colocar um nome que vai ser complicado pra eles pronunciar e eles vão perder, ter que inventar um outro, entendeu? Sim, é verdade. Não é? É melhor facilitar. Senão vai fazer igual um amigo meu, né? Que ele se apresentou na empresa lá pra trabalhar, brasileiro. Ele é brasileiro e tal. Acho que minha chefe falando inglês comigo. Ele é brasileiro, você apresenta e tal pra ele. Aí ele, Tiago e tal. Aí quando ele ia apresentar, aí eu ia nas empresas com ele, mostrar o serviço, como funcionava ele. Na hora que ele se apresentar, ele... aí, o seu nome é ele? James. James? Eu sei que James é Tiago em inglês, mas... Na Bíblia. Mas... é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, facilite. Ou chama de James lá no Brasil e aqui facilita. Isso é uma boa ideia mesmo. Eu, quando vou pedir pizza, né? Tipo assim, as pessoas... Ou Starbucks, que perguntam qual é o seu nome. Eu falo Stephanie. Tipo, aí minha filha... Por que você falou que é Stephanie? Eu falei, porque facilitar. Toda vez que eu falo Renata, aí eles... Excuse me? How I spell that? E, Luiz, meu marido se chama Edson. No Brasil, ele tem um apelido. Jacaré. Sim. Qual é o nome dele no Canadá? Jack. Entendeu? Um novo nome, nada a ver com Edson, mas aqui Pensei que era ligueiro. Tipo, virou Jack. Então, quando eu peço pizza, por isso que eu lembrei, tá no nome de quem? Jack. Pronto, aí todo mundo sabe, tá tudo certo e tá aí. Facilita, Facilita. Agora, realmente, Jacaré e Jack não nada a ver. Nada a ver. Agora, vem cá, Felipe, me fala um pouco. Quem é Felipe? Qual é o seu background? Como é que você chegou até aqui? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. Meus pais eram da polícia. Meu pai é da Polícia Federal. A minha mãe é do lar. Ele foi transferido para o Rio de Janeiro, ficou lá alguns anos. E eu nasci e fiquei lá até uns 4, 5 anos de idade. E ele retornou, a minha família retornou toda para o Brasil. Não, para o Brasil não, para Belo Horizonte. E nesse período eu cresci lá a minha vida toda. Conheci a minha esposa lá, a Carol, que a gente morava inclusive no mesmo bairro. E nos casamos em Belo Horizonte. E quando foi no ano de 2012, em maio de 2012, nós nos mudamos para São Luís do Maranhão. Eu trabalhava na época como gerente administrativo numa indústria de tubos e conexões em Belo Horizonte. E o meu irmão trabalhava em São Luís e também abriu uma empresa lá. E a empresa estava crescendo muito, com muitos funcionários, alocando mão de obra para o governo, esse tipo de coisa. E precisava de alguém para cuidar das finanças lá. Eu tinha um background também de finanças, porque eu fui
da área financeira do Exército. Fui 9 anos do Exército, cheguei até o posto de primeiro tenente no Exército. Então, eu tinha essa experiência, tanto administrativa como financeira, então ele fez uma proposta. Fui lá visitar, amei a cidade, mar, mineiro de coração que eu sou, ama mar, faz tudo pelo mar, que só pensa no mar e quando viaja tem que ser pra praia. Quando eu cheguei lá, vi mar, água de coco, calor, sol o ano todo. Aí eu falei, não. Aí eu falei, olha, moraria aqui. Aí ele me fez uma proposta e aí eu mudei em 2012 nós mudamos para São Luís. E lá ficamos nos nossos últimos 7 anos até a gente vir para o Canadá. É o que eu falo, muitas pessoas vêm pra cá e a gente entende que pela história da vida no Brasil, o Canadá que escolhe a pessoa. Com vocês foi assim também? O Canadá escolheu vocês? Sim, acredito que sim, porque eu comecei a conhecer os Estados Unidos em 1996, quando o aniversário de 15 anos da minha irmã. Naquela época tinha esse negócio, você quer ir Disney ou festa? Aí minha irmã falou que queria festa, Disney. Aí inicialmente ia só ela, com uma excursão. Depois meu pai, eu vou com você. Aí vai meu pai. Aí quando chegou foi a família toda. E aí eu tive essa experiência lá e eu falei, nossa, como o dinheiro vale. E nessa época, em 96, o dólar estava mais baixo. Aliás, o real era mais forte que o dólar. O dólar em 96 estava 98 centavos de real. Sério? É. Eu lembro do 1 para 1, assim. Tava assim, tinha hora que passava, tinha hora que voltava. E no que estava lá, então assim, tava 1 para 1. Então nessa hora a gente comprou muita coisa que a gente queria e que não tinha no Brasil, patins, rollerblade, várias coisas. E eu vi como é aquilo, né? Quando foi em 2012, assim que a gente mudou, antes de mudar para São Luís, nós tiramos nosso passaporte de novo, nós tiramos nosso visto americano, eu e minha esposa, já estava casado. E naquela época não tinha tanto brasileiro ainda, tinha muito, mas não tinha tanto. Morando já. Já morando nós estamos falando de 12 anos atrás. Não tinha tanto brasileiro em Orlando como tem hoje. E a gente se apaixonou, a gente falou, nossa, olha a estrutura da cidade, quando dá 10 da noite, no canteiro central sobe o esguicho para molhar as plantinhas. Poxa, no nosso país às vezes não tem nem esgoto encanado. Então a gente ficava vendo as diferenças, o acesso às coisas e falei, eu quero morar num lugar desse. Eu quero. Então desde ali surgiu esse desejo de morar fora. E quando foi 2018 eu perdi meu emprego no Brasil, eu vendo um vídeo de um pintor. Esse aqui é meu carro. Aqueles vídeos assim que não tinha muito vídeo na época. Isso aqui é minha casa. Isso aqui. Aí quando eu vi o carro dele era uma BMW. Quando eu vi a casa dele, uma casa muito boa, mas muito boa. E sabe o que eu sou? Eu sou pintor. E onde eu estou? Estou nos Estados Unidos. Aí eu fui e falei, cara, olha isso aqui. E a gente já tinha ido, eu já tinha ido 3 vezes nos Estados Unidos com ela com 2 vezes com ela e 3 vezes, né, eu já tinha ido. E eu falei, olha isso aqui. E ela falou, por que você não vai lá para os Estados Unidos? Você não vai lá estudar inglês, ver as possibilidades e tal. E aquilo ali eu falei, tá, eu vou. E aí eu fiquei 1 mês nos Estados Unidos verificando as possibilidades, estudando inglês, fui fazer um intercâmbio, uma imersão lá de 1 mês de inglês. E aí eu morei na casa desse parente do meu sogro, esse primo do meu sogro, por 1 mês. Ele me aceitou lá, né? E eu aluguei um carro e fui estudando inglês e vendo as possibilidades. Preço de aluguel, como é que funciona a escola para filho, qual é o visto que você pode ficar nos Estados Unidos. Aí fiquei sabendo do visto F1, que é o visto de estudos para os Estados Unidos, e eu fui vendo as possibilidades e as dificuldades. E vinham pessoas falar assim, mas Felipe, por que você não vai para o Canadá? Aí eu falei, Canadá? Aí a primeira coisa que vem do Canadá pra gente, e para você que tá ouvindo frio. Aí, é frio, mas eu nunca tinha ido no Canadá, eu sabia nada do Canadá, eu sabia conhecer a Flórida. Aí, lá é muito frio. A minha mãe já tinha ido no Canadá, mas na época do verão. Ela tinha ido em Montreal, Toronto, Niagara Falls. E aí ela falou que o Canadá era bonito, das flores, das plantas, das jardinagens, etc. De tudo, da organização, da beleza do país, etc. Lá atrás, né? No ano 2000 ela tinha me falado isso. Mas o que eu sabia é que ela era um país frio. Então, e aquilo ali foi despertando. Quando eu cheguei numa escola de inglês para ver como é que pegar as documentações para aplicar para o visto F1. E nos Estados Unidos você estuda inglês, né? Você não pode trabalhar,
mas seria uma das possibilidades para eu ficar no país por um tempo, até eu conseguir uma oferta de trabalho, alguma coisa, ou algum outro tipo de visto. E eu estava vendo as possibilidades, só sondando mesmo. E aí eu comecei também a ver os lados negativos, que Orlando, Estados Unidos, não é só Disney, não é só os parques da Universal, os parques do A SeaWorld. gente viajar para passear é completamente diferente da gente viajar para viver, Exatamente. né? É, completamente. Então aí eu comecei a ver as dificuldades. Aí eu cheguei nessa escola de inglês para verificar meu visto F1, aí parou uma brasileira e falou, você é brasileira? Tá, brasileira, tá. Aí ela tava tentando mudar o curso dela lá, não sei, estender o curso, não sei. E ela foi falar, enquanto tava esperando a menina ir lá dentro e voltar da escola de inglês, ela falou assim, e aí, tá, como é que tá? E aí eu falei, não, eu tô vendo as possibilidades. Ela falou, tem que ser aqui nos Estados Unidos? Desse jeito. Eu falei, por quê? Por que você não vai pro Canadá? De novo. Aí eu falei, mas o Canadá é frio. Não, lá é muito mais fácil, você consegue lá e tal, deve ter um caminho melhor. Se eu não tiver que ficar aqui, eu iria pro Canadá. Falar assim, ela falando comigo, né? Aí eu, beleza, mais uma pessoa falando pra mim. Eu tive um amigo no MBA que eu fiz no Brasil, que eu falava que eu queria ir pros Estados Unidos, em 2014. Isso nós estávamos em 2018. E ele falava assim, não, eu quero ir pro Canadá. Eu falei, Canadá? Cara, o Canadá, e foi falando do Canadá pra mim, mas eu ignorei. Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, na verdade, foi a terceira pessoa que falou que foi pro Canadá. Eu acredito que tenham sido sinais, né? Sinais. Tipo assim, palavras pra você, ei, tá aqui esse direcionamento, você não viu esse, mas esse caminho é melhor. E eu querendo Orlando, eu querendo o calor da Flórida, eu querendo a proximidade com o Brasil. Você já morou na Flórida? Já. Você sabe como é bom lá. Mas as dificuldades de morar no território americano também são imensas. A questão de trabalho, de você se manter legalmente lá, a saúde não é pública, é pública, mas tem o Obamacare aí, mas eu não sei como é que se qualificaria nesse caso, mas enfim, naquela época não tinha muita opção. E, bom, aí ela falou isso pra mim. Quando eu volto pro Brasil, o meu irmão vem e fala comigo. Ele teve 2 vezes aqui em Vancouver, no mesmo ano. Ele já estava pensando. Falou, por que você não vai pro Canadá? Desse jeito, no dia do meu aniversário. Isso foi 5 de agosto de 2018. Eu tinha voltado pro Brasil, eu falei, não, eu acho que não vou fazer nada errado. Tava para começar um curso lá em 2018, consegui um trabalho, tava trabalhando. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Quando numa reunião de homens da minha igreja, e aí ele tava conversando com eu sei quem na mesa assim, falando, não, porque eu vou pro Canadá e tal. Falei, peraí, o que é? Você vai pro Canadá? Não, porque eu tô vendo a questão do Express Entry, como funciona e tal, uma atuação. A Suzana vai estar indo pro Canadá agora para estudar inglês, para melhorar a nota dela. Ela vai fazer um curso de intercâmbio para poder ficar uns 2, 3 meses lá, para melhorar o inglês dela, pra gente poder aplicar pro Express Entry, pra gente já ir com o PR e tal. Ele falando das possibilidades. Falei, como é que é esse negócio aí? Aí naquela hora eu vi que não era os Estados Unidos, era o Canadá. Eu comecei a ver os sinais. Demorou, hein, Felipe? Umas 6 pessoas, hein? Porque eu tava... E a Carol também conhecia os Estados Unidos, então ela gostava dos Estados Unidos, né? E aí ela falou, assiste esse canal aqui do YouTube, esse aqui também. Ele me passou alguns canais, 2, 3 canais, eu comecei a acompanhar as questões. Aí quando foi em dezembro, essa reunião foi em começo de dezembro, quando foi mais ou menos quase no Natal, assim, Ano Novo, eu falei assim, Carol, e nessa eu estava trabalhando como gerente regional de uma home care, eu cuidava do Norte e Nordeste. Depois dessa reunião, eu falei, Carol, se eu sair dessa empresa, nós vamos para o Canadá. Em dezembro, acho que foi 28 de dezembro, se eu não me engano. Ela falou assim, que é isso? Que isso? Canadá? O que você está falando? Falei, Carol, olha, parece que eu estava sentindo alguma coisa. Se a gente sair dessa empresa, nós vamos para o Canadá. Eu não vou pedir demissão dessa empresa. Foi muito difícil ter entrado. Ou se eu só tenho coragem de pedir para sair dessa empresa em 2020. Daqui 1 ano, 2 anos. Vamos pôr 2020. Aquele negócio já estava borbulhando dentro de mim, né? Aí eu fui dar uma carona para uma irmã da igreja que morava no condomínio ao lado do nosso condomínio. E vocês não vão acreditar. Depois de eu ter falado disso tudo e aquela coisa do Canadá tá bem assim na minha cabeça, ela virou e falou assim, não acredito, foi desse... então tá, tchau, tal. Ela parou assim, por que vocês não vão pro Canadá? Do nada.
Out of the blue, né? Do nada. É uma conspiração. Aí eu olhei pra Carol assim. Aí ela... Por que o Canadá? Não, eu só acho que vocês têm... Eu acho que vocês não vão pro Canadá. Falei, gente... E aí, no dia 2 de fevereiro, eu chego pra trabalhar e eles falam, olha... E como eu tinha entrado, tinha só 6 meses, então eu tava ainda barato pra ser mandado embora. E aí eu saí. Na hora que eu recebi a notícia, foi 8h30 da manhã, eu voltei com o meu carro pra dentro do condomínio, tranquilamente. Claro que a gente toma um choque assim, gente, será? E aí eu liguei pra Carol. Liguei pra Carol e falei assim, Carol, bora pro Canadá? Desse jeito. Ela, quê? Bora pro Canadá? Aí ela, o que tá acontecendo? Não, eu tô te perguntando, vamos para o Canadá? Aí ela, por que você tá falando isso? E ela se entendeu, o trabalho dela lá, né? Vamos para o Canadá? Ela, o que aconteceu, Felipe? Não, aconteceu, acabaram de me desligar da empresa e tal. E foi assim, a vinda para o Canadá. Então, assim, no dia seguinte eu comecei a verificar tudo que precisava. Isso foi em fevereiro. Em março eu dei entrada no meu visto. Fevereiro mesmo, final de fevereiro já dei entrada. Em março agendei em São Paulo a coleta da biometria. Agendei também em Fortaleza. Eu estava em São Luís. Viajei para São Paulo para tirar a minha biometria. Isso é muito chatinho, né? Infelizmente aí, acontece. Tirar o meu visto de estudos. E aí agendei o exame de saúde em Fortaleza. Aí viajamos, aí numa viagem nós três, aí aproveitamos fazer uma viagemzinha lá. Aí nós três fizemos o exame médico. E quando foi em maio, dia 15 de maio de 2019, ou seja, 3 meses depois eu estava aqui já no Canadá, estudando. Acho que como você, a maioria dos brasileiros tem os Estados Unidos como primeira opção, Sim. né? Porque é o que a gente consome a cultura, vê muitas coisas de lá, enfim, e tem mais facilidade de viajar para lá. Quando eu cheguei aqui, Renato já estava aqui, e a minha percepção de Canadá seria uma versão americana melhorada. É totalmente diferente. Porque eu achava que o Canadá era um país mais novo do que os Estados Unidos e que era meio que um reflexo dos Estados Unidos. Sim. Eu tomei um choque, porque é muito mais europeu, pelo menos a parte que a gente está, do que americano. Para você sentiu esse baque ou você não idealizou? Como é que foi? A primeira opção era os Estados Unidos. Tanto é que eu fiquei lá um mês, em 2018, um ano antes, para verificar as possibilidades. Mas quando eu cheguei aqui, eu já vim direto, né, como eu estava falando. Eu achei que ia ser igual os Estados Unidos, assim. Eu tive essa mesma sensação. Mais um estado dos Estados Unidos. E é assim que os Estados Unidos encaram o Canadá, muitas das vezes, né? O Canadá como uma extensão dos Estados Unidos. Até tá na Constituição americana. Que se o Canadá... Olha como é que eles são, né? Se o Canadá... Só eu fazer esse parênteses. Se o Canadá quiser ser parte dos Estados Unidos, já está na Constituição americana que o Canadá pode ser parte dos Estados Unidos. Enfim. Mas é lógico que o Canadá não vai aceitar isso mais. Na verdade, o Point Roberts, que é dos Estados Unidos, que já está fazendo parte do Canadá. É mais ou menos o contrário. Pelo menos aquele pedacinho, né? Sim. Aquele pedacinho isolado ali, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi um Estados Unidos... Porque assim, qual era o meu Estados Unidos? Era a Flórida. E quem tinha já morado na Califórnia, já tinha me falado, amigos, falar, olha... Flórida é uma coisa. Quando você vai pra Califórnia, é outra coisa. Outro estilo. Nova York, Massachusetts, todas diferentes, não é? Os Estados Unidos é muito grande. Então, assim, a impressão que eu tinha quando eu ia chegar aqui, que eu ia ver tudo flat, tudo longe, assim, ruas. E bem feito, bem planejado. E não que não seja, mas por exemplo, se você roda em Orlando... Né? Se você roda lá em Orlando, você precisa de carro pra tudo. Acabei de voltar de lá. É no mínimo 25 minutos pra você chegar em algum lugar. No mínimo. E não tem gente andando na rua. Mas 25 minutos sem tráfico também, né? É raro você ter engarrafamento. Renata, eu não sei agora. Eu passei 15 dias lá. Eu peguei, era 20 minutos pra qualquer lugar. Botava no GPS 20 minutos. Eu morava depois de Orlando, lá em cima. Ia na região ali era da International Drive, da Orange Blossom, eu esqueci o nome dos lugares que eu ia para a escola de inglês. Eu pegava esse tráfego no mínimo uns 25 km, era quase 1 hora todo dia no tráfego em highway. Então, assim,
E tem muita highway, ela é muito bem programada, é uma cidade maravilhosa, amo ir pra lá, eu fui pra lá inúmeras vezes, mas é diferente do estilo de vida. Totalmente, não tem gente andando na rua, não tem pedestre, é muito interessante isso. Não tem pedestre em Orlando. Transporte Inclusive nem tem público calçada. é complicado. Tem transporte público, mas você não vê o ônibus. Ele passa assim, tipo, 1 hora em hora. Então você depende. É dificílimo o transporte público na Flórida. Porque e não só em Orlando, em outras cidades também. Renata já morou em outras cidades, eu já fui ficar em outras cidades. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui para estudar, eu precisava de ônibus, né? Eu não tinha carro, era muito nova, enfim. E fui para ficar 3 meses só. Eu lembro que minha tia falou assim, olha, decora essa farmácia, você salta nessa farmácia. Mas era como se fossem vários quadrados. Então era um ônibus indo na direção longitudinal e a outra na vertical, assim. Então eu tinha que saltar aqui, pegar na outra na esquina e seguir. Então era muito complexo. Se você perde, é 1 hora depois. Sim. Então, eu decorei a farmácia, aquela Walgreens, e depois que eu vi que toda esquina tinha a mesma farmácia. Sim. Fiquei extremamente perdida até me achar. Todo lugar tem um McDonald's, né? Uma farmácia, né? Todo tipo assim, repete mesmo design. Sim. Então, Aí quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu quis fazer, primeiro aluguei um carro. Cabeça de Orlando. Preciso de um carro. Aí fui no aeroporto, peguei o carro. Aqui em Vancouver, já? Aqui em Vancouver. Tá. Desci e peguei o carro, beleza. Não precisava de ter pegado o carro, podia ter pegado o metrô. Skytrain, fácil. Eu tinha pesquisado, tá? Eu pesquisei a questão até do cartão e tal, mas... Bom, aí beleza, peguei o carro. Aí... Qual é o primeiro lugar do brasileiro que ele para? Mercado. Walmart. Tentei achar um Walmart. Cadê o Walmart dos Estados Unidos? Aí eu falei, eu fui parar no Walmart que tem lá no East Vancouver, um lugar... Nossa eu vim pra downtown achando que ia, e aí fui para lá. E, bom, aí comprei um chip de celular, né, e tal, foi até na Main Street, e enfim. Mas eu achei realmente, e eu vi uma cidade assim, muito mais... cara de cidade mesmo. Orlando, hoje, eu voltei lá há 2 anos atrás, fiquei lá 1 mês. Orlando, eu percebi que é uma cidade muito artificial. Eu não sei se vocês têm essa percepção. É planejada, né? É meio estruturada. Parece que não foi criada assim. Isso, é criada. As palmeiras são colocadas. Nada nasceu dali. Tudo, sabe? Não é essa impressão. Hollywood, é tipo filme. Aqui, mas é tipo filme, Hollywood. É fake, assim. A gente começou a ver, gente, isso aqui não é real. Parece que você tá andando num teatrinho, assim, sabe? Naqueles cenários de filme, assim. Eu acabei de voltar de lá, eu fui para um parque que eu amo, inclusive, que é Discovery Cove. Você já foi nesse parque? Não, eu só fui no SeaWorld. Nunca é exatamente o que você está falando. É extremamente perfeito, mas extremamente artificial. Ele foi criado ali. Eu lembro que na saída do parque, a gente já saiu no final do dia, ele fecha, se não me engano, 5 horas, a gente passa por um matagal com os barulhos dos bichos, tipo coruja. De verdade? Não, tudo mentira, das caixas de som no chão. E aí eu falava pro meu filho, cuidado com o urso, porque a gente mora aqui no Canadá, né? Ele olhava assim pra minha mãe, é fake. Aí via a caixa de som lá preta, pintada de preto. Com a arara gritando, assim, sabe? É isso, é uma ilusão. É impressionante. Orlando, assim, existe mas é uma ilusão maravilhosa também, né? Porque é tudo muito lindo. Existe a parte de Downtown Orlando, que eu conheci também nessa última vez, dessa vez que eu fiquei lá pra sondar, entrei em buildings lá, em offices lá e tal, mas eu vi que era uma cidade meio artificial, sabe? E aqui é uma cidade real, onde as pessoas, onde você vê, e lá é muito turista, muito, muito, muito turista. Então você não sabe qual que é a cultura da cidade? Não tem uma cultura da cidade. Mas agora a gente vai discutir também. Vancouver não tem. Também não tem. É uma miscigenação de gente que vem do mundo inteiro, né? É uma cultura miscigenada. Se chama de cosmopolita, né? Sim. É como Londres também, que tem gente do mundo todo. Tem gente com turbante na cabeça, tem gente com véu na cara, tem gente andando de shortinho. Então, um do lado do outro. Então, assim... Mas eu acho isso maravilhoso, gente. Essa multiculturalidade é você conviver com pessoas de diversas cores, línguas, culturas, backgrounds. Eu acho fantástico. Eu acho que os Estados Unidos é maravilhoso e foi um grande start na minha vida. Eu fui pra lá muito jovem, tive a sensação que você chegou lá, sai do Brasil e entra no mundo capitalista que eu não conhecia, aquele capitalismo geral, assim, que você tem acesso a milhares de coisas. Ele falando
falando, eu lembrei de você. Essa sensação que ele teve, você também teve, né? Eu fiquei extasiada. Eu falei, cara, eu quero morar aqui. Estourei todos os cartões todos. Eu tive a depressão quando eu voltei pro Brasil, assim. Tinha 18 anos quando eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez, que eu vi a mulher... Você foi com 15, Renata? 18 anos. Eu fui com 14, você com 16. Foi o seu aniversário de 15 anos. Ela tá calculando errado, mas vamos lá. Tipo, já chega mais pra frente. Não, Renata. Enfim, eu era um pouco maior. Cheguei lá nos Estados Unidos, apaixonei, vi a mulher que limpava o hotel saindo, eu não me lembro se era um Porsche vermelho ou Mitsubishi vermelho, mas aqueles carros baixinhos. Eu olhei e falei, caraca, a mulher faz faxina aqui, tem um carrão desse, sabe? E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus... Fiquei tão assim, que eu peguei, na época, uma moedinha de 1 cent lá, botei na minha carteira e falei, isso aqui é pra eu lembrar todo dia que eu vou ganhar em dólar. Um dia na minha vida eu vou ganhar em dólar, eu vou voltar pra cá e vou ganhar em dólar. Eu fiquei, assim, encantada com o capitalismo americano. A possibilidade de você ter o mundo trabalhando, entendeu? O poder de compra. E aí, claro, não deu certo o green card e tal, aquela coisa toda, descobrimos o Canadá. Chegamos aqui, Felipe... Eu juro que eu achava que eu estava sendo transportado para os Estados Unidos, que eu ia vir para os Estados Unidos, né? Que ia ser a mesma coisa daquelas cidades planejadas, aqueles blocos com McDonald's, Walgreens e tal. Eu cheguei aqui, eu falei, cara, isso aqui não é os Estados Unidos. Passei pela Grande Navio. É a West Coast, né? É os Estados Unidos da West Coast, porque aqui é muito parecido com toda essa região, né? Mas eu tava comparando com a Flórida, né? E, tipo, eu conhecia Nova York, eu fiz toda a costa leste dos Estados Unidos, mas isso aqui não era os Estados Unidos. Eu falei assim... Caraca, até as casas, a maneira como as casas são feitas, os townhouses virados para a rua, parece muito Londres, assim. Sim. Não, é British Columbia, coluna britânica. Parece mais a Inglaterra. E aí eu fiquei meio depressiva, assim, nos primeiros dias, sabe? Tipo assim, eu falei, caraca, será que eu acertei de vir para cá? Você queria aqueles... eu queria tudo igual aos Estados Unidos, entendeu? Sim. Tipo, tudo em Flórida. Tudo em Flórida. Orlando. Aí meu marido... Caraca, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. Ele apaixonou. Eu lembro, Renata, que você tirou uma foto do Canada Place e eu vi aquela arquitetura moderna e eu falei, Estados Unidos também quero, né? Tipo assim, lindo. Quando eu vim morar em Richmond, que é onde a cidade que a gente mora, aquelas casas com os telhadinhos assim, e eu tinha visitado Brighton, na Inglaterra, e eu falei, não é Estados Unidos. Isso aqui é totalmente Inglaterra. Tipo, onde é que eu tô, entendeu? Foi o mesmo Mas choque. Ainda assim, comparando onde a gente tá, Colômbia Britânica, com Montreal... É totalmente diferente. Cara, Montreal é Nova York. É uma versão miniatura de Nova York. Não, eu achei o Montreal muito europeu. Montreal não, me desculpa, Toronto. Toronto é miniatura de Nova York. Montreal, eu me senti... Europa. É até a cultura deles. Sim, sim. Aquela parte antiga de Montreal é total Europa. E eles têm uma cultura europeia, assim, muito forte. Não é uma cultura norte-americana. E tudo você encontra aqui dentro do Canadá, entendeu? Pra dar um nó na sua cabeça. Sim. Mas voltando a uma coisa aqui que você falou, que você foi pro Espírito Santo, né? Que você ia muito por causa de praia. Sim. Aqui a gente não tem praia de verdade, tem né? Praia, tem praia. Se olhar ali, ó. Tem praia. Tá escrito que tem praia. Só que é o seguinte, a praia... Ali, ó, tudo aquilo a água é clara. O Espírito Santo, a água é escura. Por vários motivos. Mas a areia é pedregosa. E tem muita pedra. Então você machuca. Então eles até criaram um sapatinho. Um sapatinho que você entra. Como uma sapatilha, né? Que você compra em qualquer lugar, que vende baratinho. E você usa como se fosse um chinelo. E é maravilhoso. Vale muito a pena. E aí você pode ir na praia assim. Mas só um adendo para quem não conhece, a gente tá falando da parte do Pacífico. Sim. Então essas praias do Pacífico realmente são assim. Eu já vou para Tofino com uma certa frequência, amo. É um pouquinho mais parecida com as praias do Atlântico, não é aquela branquinha, areia branquinha. Mas um pouco mais fria, né? A água é fria, não tem jeito não. Mas a gente reza pra vir um sol forte pra dar uma compensada, entendeu? Mas a gente tem que usar neopreno, porque vale muito a pena. Eu amo, já fui lá, sei lá, umas 4 vezes. E tem umas praias lindas na ilha ali. Então, sim. E a gente foi nas províncias do Atlântico. Mar mesmo, no caso. Né? A gente foi nas províncias do Atlântico, eu me senti realizada, assim, porque a areia clara, praia com cara de praia. Não, ali é praia de verdade. Atlântico é praia de verdade, de verdade. Você olha assim, você fala, tô na praia, assim, é muito... Aqui não, aqui eu não vejo praia, aqui eu vejo lagos maravilhosos, cena de filme, mas é lago, eu não vejo praia. As praias, por exemplo, de Miami, que ali é Atlântico também. E tem o lado do Golfo também, que as praias do Golfo ali, que é Sarasota, tem Clearwater, que eu conheço, não conheço Sarasota, mas conheço Clearwater. As praias de Miami eu não acho bonitas.
Eu não acho boas. Eu acho bonita, é um areião branco, grande, aquela água lá no mas fim. eu já prefiro as praias do Brasil, pra mim... E Bahia, que é água morna. Aí não tem comparação. né? Mas a gente tá falando de níveis de praia, né? Mas a Tofino eu já vi fotos Agora, as praias que dão pro Golfo na Flórida, a areia é branca igual cor de papel. Parece uma farinha. É linda. Eu me encanto mais com a água, assim, aquela água cristalina. É sim. muito bonita. Na Flórida tem bastante. Mas a temperatura a gente não tem como discutir. O Nordeste brasileiro Sim. Agora tem um ponto aqui que eu quero falar assim. O Felipe sonhou com os Estados Unidos, pensou que ia para os Estados Unidos, a vida estava voltada para os Estados Unidos e Deus veio e trouxe para cá. Mas eu acho que Felipe e Carol, que é a esposa dele, nasceram para isso aqui, porque eles são altamente esportistas de trilha, de hiking, de bike, e né? aí eu Vamos estreitar esse relacionamento aqui, Felipe. Ele é meu modelo. Ele e a mulher dele são meu modelo. Tipo assim, minha inspiração. Era tudo que eu queria ser. Bora, Renato. A gente tá precisando. Bora, Renato. Porque, tipo, não é. Isso aqui não é pra vocês. Não, então, você tava falando, só pra gente voltar naquele ponto. Quando eu cheguei aqui, eu também gosto de montanha, porque eu vim de Minas Gerais. Eu fui do exército, eu fiz acampamentos, eu fiz muito hikings, eu conheço o pico mais alto lá de Belo Horizonte, eu já subi lá várias vezes, e sem segurança, que lá às vezes tem assalto, tem algumas coisas, né? E a gente fazia isso. Gostava de fazer trilha, que eles chamam de hike, né? Lá é fazer trilha, subir, andar, caminhar na montanha, aqui é hike, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi essa ponte, eu vi essa água, eu vi montanha. As belezas naturais neve, são incríveis. A neve na ponta das montanhas, isso foi... Eu falei, gente... Não, primeira coisa, quando eu tava vindo de Toronto pra cá, passando por Calgary, assim, não sei se era Calgary, as montanhas, eu vi nas neve. Gente, eu tô em maio, 15 de maio, como é que é isso, ter neve aqui e tal? Aí, chegando, e eu vi a neve, assim, eu vi a neve no alto das montanhas, falei... É uma foto, né? Isso aqui é bonito demais. Aí eu fui morar de Airbnb de 15 dias para tentar achar meu apartamento aqui. Eu fiz essa estratégia. Não recomendo. 15 dias para achar um apartamento. Eu fiz a mesma coisa. Acho que agora não dá mais para você fazer isso. Não recomendo mais. E aí eu sei que eu fiquei apaixonado com a rua. Eu filmava tudo. Eu filmava a rua. Eu filmava... A casa minha... Hoje eu passo na casa feia. Eu filmei isso. Mesmo porque tem muita coisa mais bonita. Ontem eu filmei um coelhinho pulando na rua, porque aqui não tem cachorro vira-lata, né? Tem coelhinhos vira-latas. Tem coelho, muito ritmo, muito ritmo. Muito lindo. Aí, assim, coelho do mato, né? Não existe mais no Brasil coelho do mato lá, né? Aí, então, assim, eu vi como as pessoas andam de bicicleta aqui. Como as pessoas andam a pé aqui. Como as pessoas correm. Como as pessoas fazem hiking. Aí, de cara, eu peguei um mapa do Transit, aqui, BC Transit, sei lá, e tava lá, aonde tem faixa de ciclista, para ciclismo. A cidade todinha tem faixas exclusivas para ciclista. Todo mundo aqui tem bicicleta. Eu tenho, cada um, a gente tinha, o Bisinado chegou até 2, 3 bicicletas, de cada tamanho. Você acredita que todas as minhas bicicletas foram achadas? Gratuitas? Porque eu acho que o povo vai mudando e a bicicleta vai largando naquelas doações. Vai. E eu tô com uma ótima, de graça, olha Sim, só. Eu já tive 2 do Bernardo de graça, uma brasileira deu pra gente, uma outra eu achei também. Tava assim, free. Aí eu peguei. É nesse esquema. Mas a última nós compramos uma bicicleta melhor pra ele, porque ele foi da bicicletinha pra uma média e agora tá na grande. Tá com 10 anos, né? Então, assim, a gente já trocou a Carol já trocou de bicicleta 2 vezes, eu tô com a mesma bicicleta. Você já entrou no mundo do esqui também? A Carol ama esquiar. No aniversário dela em janeiro, ela já é regra, é tradição, a gente tem que esquiar em janeiro. Não importa. Então, assim, todo janeiro a gente vai esquiar. Precisamos estreitar nosso relacionamento. Então, assim, o que a gente faz? Eu acho assim, para quem tá no esse processo do Canadá, não é fácil, não é brincadeira vir para cá, fazer todo esse processo. Eu acho que existe uma graça de Deus, mas então você tem que aproveitar, enjoy o processo, né? Você tem que aproveitar o processo. Como é que a gente faz? A gente criou o Dia da Família, que é todo sábado. O Dia da Família é o seguinte, a gente não tem eletrônico, a gente vai fazer alguma coisa. Semana passada, sábado passado, nós saímos do sul de Vancouver e fomos até o market que tem em Norte Vancouver. De bike. De bicicleta. Ou seja, nós subimos toda a Demorou Vancouver. Quanto tempo? Foi 2 horas e meia.
O Bernardo vai de vai, boa? Vai, não, ele é sempre super foi, sempre atleta. foi. Não, porque eu também tenho isso. Semana passada a gente foi, sábado a gente foi a família inteira pra um parquezinho aqui, só que eu não olhei a meteorologia. Foi meu grande erro. Não, a gente tem que olhar isso aí é fato. Congelei, liguei pro meu marido, não tinha ido, falei, pelo amor de Deus, o resgate, não tá rolando. Então, hiking, a gente gosta muito de fazer hiking. Aquela ali é a montanha, aquela ali é a Cypress. Aquela é a Cypress. Aquela é a Cypress. É a montanha. Porque aqui em Vancouver, até nisso, é privilegiado. A propaganda de Vancouver é muito linda, né? Que é muito assim, né? Você esquia no mesmo dia, vai na praia no mesmo dia, faz um hiking e pega praia no mesmo dia. Então, assim, aqui em Vancouver tem três, vamos chamar de estações de esqui, 3 montanhas que você pode esquiar. Tem a Cypress, tem a Grouse e a Seymour. Então, assim... E quem quiser ir um pouco distante, o Whistler, né? Tem o Whistler também, que tem duas lá dentro de Whistler, que é a Black Comb e a Whistler Mountain. Tem uma que eu descobri há pouco tempo, por acaso, que é perto do Harrison Hot Spring, que é conhecido como a cidade do Pé Grande. Você já viu essa? Eu sei que tem uma estação de esqui lá, eu esqueci o nome dela. Eu fui no final da estação, porque eu peguei uma casa pra alugar pra ficar com a família na montanha, e quando eu cheguei lá era uma estação de esqui. Foi uma surpresa pra mim, eu não sabia. Tem os hiking lá também, Sim. Tem, o pessoal faz. Então a gente... E agora, como é que a gente tá fazendo? A gente tá mapeando todos os finais de semana que tem na primavera, mais no final da primavera e verão, pra gente fazer um hiking, ir num lago, churrasco. Então, assim, a gente aproveita, a gente nunca deixou de aproveitar, sempre. Eu acho que por ter criança, a gente também se força mais. Agora o casal que vem, às vezes o casal somente, sem criança, ou o solteiro, ele fica assim... Ele fica muito preocupado em ganhar dinheiro, mas ele esquece também de viver. Eu acho que esse é o grande detalhe. Eu nunca deixei de viver. Eu acho que eu vivo até demais. Um defeito meu que eu gosto de falar para as pessoas para não fazerem igual eu faço, porque é uma luta diária para eu mudar, é que chega no final do ano, eu fico saudosista. Eu quero ir pro Brasil, porque tem festa, tem calor, tem praia, tem família, fazendo Réveillon, e aqui Natal, tá inverno. etc. E aqui tá inverno. Se eu aprender a aproveitar todas as estações assim, tipo indo esquiar e tal, eu vou querer ficar mais aqui. Então eu vou perder um pouco desse sofrimento do inverno. Eu acho que você tá certa, mas o importante é ver também o perfil, porque o Felipe, ele e a Carol, eles têm essa energia, sabe? Mas se cria, Renata, não, tudo bem, é uma disciplina, mas isso é muito deles, assim, tipo, eles gostam e correm atrás disso e aproveitam o máximo. Tem vezes, cara, que chega sábado, eu tô exausto, não quero fazer nada. Entendeu? Não, mas mas eu vou ser bem sincero pra você. Todo sábado eu tô nessa vontade. Mas a gente tem que se policiar. Mas depois que a gente sai, a gente fala... É maravilhoso, maravilhoso. Por exemplo, no sábado anterior, 2 sábados anteriores, nós fomos pra Deep Cove com amigos. Fizemos um hiking, fomos até a pedra lá de Deep Cove e lá e gravamos uma música com amigos. Então, assim... A vida externa aqui é muito rica, né? Muito então, rica. E você faz tudo com segurança. E sem necessariamente gastar, porque é tudo aberto, tudo público. Não gastamos nada. Aí depois desce de lá, come uma pizza com amigos, toma um sorvete, Então, assim, e são lugares lindos, maravilhosos, com vistas maravilhosas. Eu tirei foto e pessoal, que lugar Sabe o que lindo. você vai gostar de fazer? Não sei se já fez, que a gente fez, Renata me convenceu a pegar um carro, sair de Vancouver para Alberta. A gente foi de carro pela estrada. Gente, eu já fui até Kelowna só. É um sonho. Não, para mais para frente. Sim. É um sonho. São 11 horas de carro. A gente parou em todos os lagos do caminho. Cada cena mais linda do que a outra. Sim. E a gente foi no final de março. Então a gente pegou meio que o degelo, assim, sabe? Foi incrível. Vocês vão amar. Já que vocês são aventureiros, vocês vão amar. Agora, Felipe, uma pergunta. Assim, a gente tá vendo, né? O Canadá pós-pandemia tá passando por esse momento difícil. Acho que o mundo inteiro. Mas a gente que mora aqui sente aqui, claro, né? A gente vê muitas pessoas, inclusive influencers, né, falando, não vai para o Canadá tá caro, o Canadá é isso e aquilo. Valeu a pena para você vir para o Canadá? Com certeza. De todas as dificuldades que qualquer mudança... Quando eu mudei de Belo Horizonte para São Luís, foi muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil. Toda mudança gera desconforto. Quando eu mudei daqui, de São Luís... A gente passou um mês lá no Belo Horizonte, levou algumas coisas para lá, a maioria desfez, e viemos para cá. Não foi fácil. Mas eu sabia que essa conta ia ser paga e bem paga muito tempo depois. E mesmo se não fosse paga, só o que eu vivi de aproveitar o processo aqui, a experiência, é maravilhosa. Então, assim, o Canadá tá mais difícil que era? Sim. Mas o Brasil também tá.
Onde que não está? E assim, se você colocar numa proporção, o Brasil está muito pior do que estava em 2019. E o Canadá também está pior? Tá, mas não sei se é na mesma proporção. Então, assim, tem problemas? Tem problemas. Mas e muita gente compara, pergunta dos Estados Unidos. Eu tive um colega amigo meu, até pedi para conversar com vocês, querendo vir para trabalhar no porto aqui de Vancouver, mas sempre pensando nos Estados Unidos também e tal. Hoje, sem medo de errar, eu não troco, a não ser que for uma proposta de trabalho muito boa, uma condição boa, os Estados Unidos pelo Canadá. Eu não troco. Você não troca o Canadá para os Estados Unidos. Exatamente, isso. Eu não troco viver no Canadá para viver nos Estados Unidos por vários aspectos. Eu posso citar. Primeiro, aspecto, segurança. Em termos gerais, os Estados Unidos é muito seguro, mas tem tido muito problema com imigração, com segurança. Eu acho que o problema do racismo também é muito pesado. O preconceito lá, são vários aspectos, eu falei. Entrando no aspecto de segurança, não tem comparação. A quantidade de crime que tem nos Estados Unidos com a quantidade de crime que tem no Canadá. Que mas tem a população muito aqui é menos. menor também, né? Então... Sim, é 10%. Então, apesar que é o segundo maior país em território do mundo, mas só tem 40 milhões de habitantes. Isso. Então é muito pouco. Os Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes. Quando eu cheguei aqui era 35 milhões, se eu não me engano. Exatamente, já está em 40. Aí, aspecto de saúde. A saúde aqui, a gente não paga $1 para a saúde. O estudante paga, quando ele é estudante, $75. Nem o cônjuge paga quando vem com o work permit. Então você paga e depois para de pagar. Quando vira só trabalhador ou já residente permanente. Saúde toda financiada pelo governo. A questão de aceitação do imigrante. Isso para mim é uma coisa... Nos Estados Unidos você é tido como imigrante e muitas das vezes você vai ser tido como um mau imigrante, aquele que entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Você pode ter o green card, você pode, mas o sotaque, se você abrir a boca, falou que o sotaque, você é um mexicano ilegal. Sim. Eles têm essa barreira, sabe? O latino ou mexicano ilegal. É muito difícil você se sentir acolhido nos Estados Unidos como você é acolhido aqui. Aqui eu nunca, na minha vida, com todo o meu sotaque, todo o meu inglês quebrado, eu nunca senti da parte dos canadenses uma barreira em relação a mim. Sim. Pelo contrário, paciência de ouvir falar, entendeu? Não é? Quem não tem paciência são os imigrantes. Exatamente. Quando não tem paciência são os imigrantes, aqueles que chegaram recentemente, inclusive. Porque aqueles que chegaram há mais tempo têm mais paciência do que enfim. Por quê? Porque o Canadá é um país de imigrantes. É muito comum você tratar com canadenses, mas ele tem olho puxado. Eles são canadenses, nasceram aqui, tá com 20, 30 anos, 40 anos, mas nasceram aqui. Mas tem olho puxado por quê? É o pai que veio da Filipina, que veio da China, que veio... Todo mundo veio de algum lugar, mas o pai é chinês mesmo, que veio da China, ou Taiwan, ou Filipinas, ou da Índia. Então, é normal para eles ter mais um imigrante, principalmente em Vancouver. Principalmente nessa região de Vancouver, toda a grande Vancouver. Então, e eles aceitam, porque também tem-se na cultura aculturada aqui, que eles também precisam da mão de obra imigrante. E o Canadá foi mais esperto que os Estados Unidos nesse ponto. O Canadá, ele seleciona quem vem para cá. Existem várias seleções naturais aqui. O frio é uma seleção natural. Muita gente não fica. Que espanta a pessoa até de pensar no Canadá. A gente está na região mais quente do Canadá, que é aqui a região de Victoria, Vancouver, é a região mais quente, mais que a temperatura mais amena, vamos chamar assim. Não é tão frio, faz frio, tão frio, mas também não é tão quente. Então fica naquele, né? Que eu vivo normal. Só para as pessoas entenderem. Hoje, por exemplo, tá o quê? 10 graus? 8 graus lá fora e chovendo. Olha as roupas da gente. Não, mas podia estar com essa roupa aqui e o casacão ali esperando pra gente colocar. Mas não é isso, tá tranquilo. Não é aquele lugar que você tem que botar 3 camadas de roupa pra socializar. E nós nos adaptamos entendeu? muito rápido. Assim, eu acho que o brasileiro se adapta muito rápido a lugares bons. Sim. Não importa se a temperatura tá mais baixa do que ele tá acostumado, a gente chega aqui e a gente se adapta. E criança não sofre com frio. Não sofre nada. Nós pais que sofremos pra botar casaco nas crianças. A gente sofre pra colocar
cá e todos os dias é uma briga com o Bernardo pra ele vestir uma calça. Ele meu só Deus, quer ir eu de passo bermuda por pra isso. escola. E todo dia, só quer ir de bermuda pra escola. Quer ir de bermuda. Eu falei, Bernardo. Hoje, por sinal, ele botou uma calça. Mas, então, hoje, eu considero o Canadá como uma opção muito mais viável, que você consegue um pathway, né? Consegue um caminho real de migração e que te dá uma qualidade de vida superior. Por quê? Quando você tá lá em Orlando, você tá vindo de lá agora, e ela morou lá, não tem qualidade de vida ali não, gente. Não, eu acho que assim, tem. Isso é qualidade de vida que eu falo assim, você tem segurança, você mora numa casa até grande, mas você não faz um esporte, porque a cidade não te proporciona. Tem alguns parques? Tem. A cidade não é movida a esporte. Os Estados Unidos, ele tem É movida a trabalho, os Estados Unidos como geral, né? Isso eu sinto desacelerado. E aqui eles não são assim, aqui a cultura do canadense, inclusive os brasileiros, quando entram no mercado de trabalho, eles se destacam com muita facilidade, porque o canadense, ele não quer trabalhar muito. Não quer. Ele quer trabalhar. 5 horas, a caneta cai. Exato. Pode estar fechando o balanço do ano. Não, agora amanhã. No verão, então. Não, eles querem aproveitar a família. A família. A vida. Impressionante. Eles mandam você embora. Isso. É impressionante. O chefe fala assim, não, cara, vai viver. Eu já vi brasileiros que foram questionados, por que você está fazendo tanto trabalho assim? Por que você está trabalhando tão duro? Qual é o problema? Necessidade de sobrevivência. A gente é criado assim no Brasil. No Brasil, a competitividade é muito alta. Os chineses também são muito assim, que muita gente tem que competir. Só os melhores vão sobreviver, vamos chamar os assim. Os asiáticos, no geral, eles são condicionados a serem os melhores, né? A fazer acontecer o tempo todo, enfim. Pra poder ser alguém. Então, assim, e quando a gente chega aqui, isso é um problema. E isso é até bom todo mundo saber. Quando você vem com essa gás, dando ideia na empresa... Peraí, você foi contratado pra quê? Pra pegar essa caneca aqui, colocar ela ali hoje, tirar, voltar, dando exemplo. É pra isso que eu te contratei. Eu não tô te pedindo pra você dar uma ideia de como limpar, de como fazer, de como... Agora não. Você pode até dar... A pessoa até aceita às vezes. Fala, thank you for letting me know, thank you. Mas não muda nada. Mas não muda nada porque eu não te pedi sua opinião. O Brasil não, você tem que dar algo mais. A empresa que você não trabalha dando algo mais, ficando depois do horário pro seu chefe te ver, pra você ser reconhecido, aqui, você trabalhar mais, muitas das vezes, quer dizer que você não está sendo competente o suficiente nas suas 8 horas de fazer aquele serviço todo. Então, é diferente, é muito interessante. E, às vezes, não é o cara que fica no trabalho. Vamos ter um processo seletivo, entra 10 pessoas, só vai ficar 3 no final de 3 meses. Vamos dar um exemplo. Não é as pessoas que mais trabalham que vão... Não é o nosso conceito do Brasil que vai fazer com que aquela pessoa fique no trabalho. É diferente. E essa forma de se adaptar ao mercado... Eu já trabalhei em inúmeras empresas aqui. É diferente. Outra coisa que eu sinto muita diferença, eu acho que você não vai discordar de mim, no Brasil a gente entra para o emprego para fazer carreira, né? Para crescer, para ser promovido, aquela coisa toda. Aqui, acho que... Você precisa ser promovido para ganhar alguma coisa no Brasil. Aqui a rotatividade é tão grande, se você não gostou da empresa, você sai, vai ter outro te contratando, se você... Agora, aproveitando esse gancho de empresa, vida, carreira e tal... Você já tem sua residência permanente, você já chegou num lugar que muitos brasileiros sonham. Sim. Você agora só está indo para o passo da cidadania. Onde você quer chegar aqui na sua carreira, Felipe? O que você quer fazer? Que você fala assim, não, esse aqui é meu objetivo, chegar até aqui. Quando eu entrei no college, eu fiz 2 colleges aqui, né? E um privado e um público. Inclusive foi a Renata salvou minha vida. A Gol Norte salvou minha vida em 2021. Quando nós tivemos os nossos vistos negados. Então, se você teve visto negado, não desista. Eu tive visto negado 3 vezes. Então, não desista. Hoje eu tenho residência sou residente permanente, graças a Deus. Então, não é que você teve visto negado que vão negar seu visto, tá? Fica lá registrado, mas não quer dizer nada. Quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer. Enfim. Hoje, eu quero alcançar... eu estava conversando, inclusive, com um amigo meu ontem sobre isso. O Canadá... nesse agora próximo mês vai fazer 5 anos que a gente chegou. 5 anos já. E quando eu entrei no college privado, tinha um professor
que toda primeira aula dos cursos que ele dava, ele fazia aquela quebra de gelo, seu nome, a cidade que você está falando, né? Seu nome, o que você está aqui, qual que é o seu objetivo e o que você quer. Aí ele fazia uma lista de 10 perguntas e aí todo mundo escrevia e depois cada um falava para a sala toda, né? E dentro das 10 perguntas, onde você quer estar daqui 5 anos? E eu sempre falava, porque eu fui gerente regional, fui gerente administrativo, gerente de compra, gerente financeiro, etc. Eu falei, ó, eu quero estar ocupando um cargo de gerência daqui 5 anos, numa empresa canadense, numa empresa boa, que eu tenha chance de crescimento. E eu fui perseguindo esse passo. E como é que você persegue esse passo? Fazendo o que é necessário para você conseguir o seu PR e, ao mesmo tempo, tentando melhorar seu inglês, tentando melhorar todas as habilidades do seu inglês, que o inglês é divisor de águas aqui, é 50%. Você pode ser o melhor profissional, mas se você não fala um bom inglês, talvez vocês vão pegar esse profissional básico, mas porque ele sabe se comunicar, do que você que sabe muito, mas não sabe se comunicar de bem. Verdade. Tirando algumas áreas, e aí eu digo, se você conseguir provar, sem falar muito na área de TI, olhe lá. Difícil, sem inglês na área de TI é difícil. Porque vai ter reuniões, vai ter discussão, vai ter... Você tem que saber o mínimo de... Não, tem que saber o mínimo de inglês. Não tô falando assim, eu tô falando inglês... Não precisa ser high level. Não tô falando de avançado, né? Eu vou falar o nível avançado. Se você não tem um inglês avançado, as portas não abrem para você tão facilmente se você tivesse. Aí você começa a ver que você, quando você vem pro Canadá, você vem com 40 anos, 35 anos. Quando você chega, você volta 20 anos no tempo. Você volta a disputar a vaga com os adolescentes que estão saindo do high school, 18, 19 anos. E você vai ver que... Por quê? Eles são fluentes. Eles são... E você começa a disputar a vaga com essas pessoas. E aí meu professor falou assim, onde você quer chegar? Eu falei, eu quero chegar a um cargo de gerência. E hoje eu cheguei nesse cargo de gerência, de gerente administrativo de uma empresa. Mas o que eu quero dizer para você, onde eu quero chegar? Eu não sei se ainda vou ser empreendedor. Eu tô maturando essa ideia. Eu cheguei com essa ideia no Canadá de abrir uma startup. Cheguei a olhar, até aqui perto, em downtown, o lugar que a gente chama Small Business BC, o lugar que a gente abre empresa. Olhei toda a documentação que precisa para uma coisa na área de TI, que eu também sou formado eu sou formado em ciência da computação, né? Sistema de informação. Sou bacharel, tenho uma pós-graduações em finanças também. E aí eu penso em empreender, mas ainda não tive a ideia. Ao mesmo tempo, eu também quero qualidade de vida. Eu tenho uma ideia para você, vamos conversar. Ok. Cenas dos próximos capítulos. Então, enfim, eu vejo que o Canadá te dá essas possibilidades. E é muito barato você abrir uma empresa aqui. Muito barato. É $200 de taxa, não sei de quê, $50. Então, isso aí que eu quero falar pra você. E é muito rápido. Você é um cara multitask. Você Sim. tem o perfil de empreendedor. Isso é um perfil que está em você. Eu não consigo ver você, Felipe, que eu conheço, de terno e gravata, sendo gerente de uma empresa. Eu já fui essa pessoa. Sim, exatamente, mas eu não consigo ver você nesse papel. Eu acho que tem muito mais ali. Então, o empreendedorismo te dá essa oportunidade. Claro, não tem a estabilidade, Sim. mas tem a possibilidade de você desenvolver várias coisas, que é o que você já faz, entendeu? Sim. Você multitask o tempo todo. Esse é um perfil mais generalista. Isso, né? E acho que o Canadá ajuda. proporciona a gente recomeçar, se reinventar. Sim. Porque é aquilo que eu te falei, existem tantas oportunidades de trabalho que se não deu certo em nenhum lugar, vai dar em outro. Sim. Então, o que eu acho que pode acontecer com você, que eu acho que aconteceu comigo quando eu cheguei, eu também sou da área financeira e no Brasil eu queria isso, chegar à gerência, diretoria, enfim. Quando eu vim pra cá, que o mundo me mostrou outras possibilidades, isso caiu por terra. Quebra todos os seus conceitos. Então, tipo assim, pra que eu vou querer ser diretor de um banco? Pra quê? E aqui o gerente tem um peso muito menor que um gerente no Brasil. No Brasil, se você quer ter uma qualidade de vida para dar para sua família, ou você é um coordenador de uma grande empresa, que coordenador já é um cargo alto numa grande empresa, ganha bem. Mas, em regra geral, você tem que ser gerente ou diretor de uma empresa para ganhar bem. Que aí o salto de um funcionário padrão
é muito maior. Aqui não, o cara ganha $2 a mais, aqui $4 a mais. Pouca. Tem gerente de restaurante que ganha menos que o garçom. Existem empresas que, no caso, empresas e pessoas que eu conheço, que já foram ofertado promoções e as pessoas não quiseram. Não quiseram. Porque a responsabilidade é muito Não compensa. maior e o valor monetário Ganhar não é... $2 para abrir e fechar a empresa. E outra coisa, às vezes você passa, eu não sou da área de contabilidade nem financeira, mas você passa de uma determinada faixa de renda, você tem muito mais desconto no seu imposto de renda. Então acaba que em vez de você estar ganhando um aumento salarial, você está perdendo. Porque você já é a mesma coisa do imposto de renda do Brasil. Se você entra numa nova alíquota e aí já não compensa você receber aquele valor, porque você vai ter você vai ganhar mais no gross, né? Vai ter mais responsabilidade, bruto, mais mas só que quando e você vai ganhar menos, porque na hora dos descontos, e vai ter mais responsabilidade, não vai ganhar hora extra. Sim. Porque você já tem um cargo de confiança, gerência e tal, e vai trabalhar mais. Então tem coisas que tem que ser levada em consideração que é difícil comparar com o Brasil, porque no Brasil a gente vai pelos rótulos, porque querendo ou não remunera mais, Sim. mas aqui não necessariamente. Não necessariamente. Profissões técnicas aqui, eu acho assim, você fala um ponto que me veio uma coisa aqui agora. Realmente, o perfil generalista, eu sou um perfil generalista, eu sei um pouco de tudo. Mas eu nunca me especializei demais numa coisa. Apesar de ter feito cursos, trabalhado em áreas, regiões, mas é um perfil empreendedor. O Canadá valoriza tanto o perfil empreendedor, desde quando a criança chega na escola e começa a vender no suco, e todo mundo compra aquele suco de limonada, aquela limonada ruim, só para apoiar a criança. É impressionante como é que eles promovem isso na escola, eles que montam os eventos. Meu filho tá animadíssimo pro verão porque ele vai fazer isso, vai vender limão. Minha vizinha botou a mesa para os 2 filhos dela venderem doces e limonada. E eu parei lá e comprei os doces do limonada. Ruim, mas você ajuda porque é para apoiar a criança fica feliz, receber $2. Limonada que ela comprou no supermercado, aquela de... enfim, e só põe para gelar. Bom, então, isso é interessante. Isso as pessoas fazem por querer incentivar, ver a criança empreender. Então o Canadá tem um perfil generalista para empreendedor, mas também tem muito forte o perfil técnico, o perfil especialista. E o perfil especialista, muitas das vezes, ganha até mais do que o empreendedor. Sim. Generalista. O cara que, por exemplo, o cara que é eletricista aqui no Canadá... Ganha super bem. Mas é muito bem. O cara que é marceneiro, tudo é de madeira. O cara que é um pedreiro de mão cheia aí, que sabe fazer parede, sabe fazer... Esses caras, eles ganham muito dinheiro. O policial aqui, eu tava vendo o salário de um policial aqui no Canadá, do Vancouver, na VPD, né? Vancouver Police Department. Parte de $86 mil ano. Gabriela quer virar policial. Não, eu fui, mas eu fui para a RCMP. Então, o que acontece? Tem que ficar 6 meses em Regina. E de 5, 10... Porque eu não consigo ficar longe dos meus filhos. Que ela tem 2 filhos, que ela tem uma empresa. Que ela... Vamos conversar, eu te passo tudo. Não, é super simples. É super simples. É pra ser um perfil, assim, de atleta, sabe? Tipo, não, exercício físico. Se você quer, amanhã tu tá lá. Tipo assim, é muito simples. É muito simples. Só que tem que ter um preparo físico. Sim. E tem que ter um treinamento intensivo. E outra coisa, você não escolhe onde você fica então, também. Eu vou explicar como é que é. Não é assim tão radical como parece. Existem algumas opções, entendeu? Mas no final das contas não é você que decide. Mas eles também não são impessoais ao ponto de, dane-se você vai lá pra Conchichina. Não é assim. Não, mas é Canadá todo, né? É o Canadá sim, mas pode ser Yukon, né? Pode ser Yukon. Pode ser. Mas eles têm as flexibilidades. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela foi designada para trabalhar com drogados. Uhum. E ela não suportou. Ela falou, eu preciso mudar porque eu não estou conseguindo. Aí eles realocam, entendeu? Então existe uma flexibilidade. Não é tão assim. Mas eu acho que se você tem preparo físico, você já foi militar, que você comentou, né? Então eu acho que para você vai ser muito mais simples. Cara, do que ele mim. e a esposa dele são atletas. Os dois podem ir. O problema ele socorreu quem foi o amigo nosso que estava no meio do lago? Você foi nadando lá para pegar no meio do lago. Foi. Quem foi? Não sei. Não, teve uma situação comigo e tem uma situação com
com o... Eu acho que foram as crianças que ficaram... Isso, a boia levou, né? A boia levou as crianças lá. Ele, tipo assim, eu ia ficar gritando. Não, eu fui atrás. Ele mas foi nadando, cara. Mas você foi nadando, tipo... mas eu nadei 10 anos na vida. Bote seu filho na natação. O meu ganhou essa semana um negócio que eu achei sensacional aqui. Eles têm os graus, né, que eles vão subindo na natação, e meu filho já ultrapassou todos. Ele tá com 11 anos agora, ele nada desde os 3,5, 4, sei lá, quando a gente chegou aqui. E aí ele recebeu agora, é um quadro que tem tipo uns prêmiozinhos e uma medalhinha no meio. Uhum. Então ele falta completar mais 3. Ou seja, com uns 14, 15 anos ele já é profissional de natação, podendo salvar vidas. Podendo ser instrutor, né? Ele já tá treinando salvar vidas. Então, tipo assim, eu achei muito legal a metodologia daqui. O Bernardo ele sabe nadar, a gente ensinou ele a nadar. Mas eu não coloquei numa aula de natação. Eu quero que ele aprenda os 4 estilos. Vale a pena. Eu quero que ele aprenda, sim. Ele gosta muito de nadar. Ele nada. Já. Inclusive, a filha de Gabriela foi convidada para ser do time profissional, né? Só que ela tem 8 anos, ela não morre de amores pela natação. Então, eu falei, não, por enquanto não. Mas é muito legal você ser convidada pro time profissional, de tão boa que ela é. Sim. Eu nadei no Minas Tênis Clube. A minha irmã chegou cedo, do adolescente profissional, chegou a disputar campeonato nacional, meu irmão também, mineiro, campeonato regionais, né, e tal. Mas eu nadava todos os dias, estava todo dia na piscina. Chega um ponto que a gente também tem que dosar com a criança, senão a gente acaba estressando ela demais. O meu filho tá muito pro futebol. O meu tá na natação e no futebol. Eles resistem aqui por causa da água, né? A água é fria, então... a gente tem... Como você tá em ritmo, eu gosto muito do Minouro pra ir lá, né? Mas você tá mais perto de uma piscina do que eu. Então, isso não é impedimento, mas eu tô querendo colocar ele lá na aula de natação. Já olhei várias vezes. Não, procure, deve ter algum clube por perto. Ele mora praticamente em Richmond, ele mora em Marpole, tipo assim, quase só atravessar a ponte. Deve ter algumas escolas perto de você, mas assim, o que eu achei legal foi o incentivo que eles dão, porque meu filho, por exemplo, ele não suportava mais ir pra natação porque a água é relativamente fria. E no inverno é cruel, né? A gente tava saindo do inverno agora. Mas eles esquentam a água, mas não esquenta... A piscina é muito grande, então não chega a esquentar. As que esquentam mais o hot tube, aquelas outras lá. Eu não quero dizer que tem. Mas o que eu achei legal foi que assim, não era só o curso de natação, é a profissionalização da criança. Tipo assim, ele quando se formar, daqui a 2, 3 anos, ele já pode trabalhar no verão. Então, isso que eu achei legal. O incentivo da escola e provavelmente apoiado pelo governo da criança poder ter uma profissão tão cedo. Agora entendeu? uma pergunta, Felipe. O que você recomendaria para quem está vindo? Tipo, não faça isso ou faça aquilo. Eu ia perguntar isso porque eu achei ele bem analítico. Eu acho que você realmente vai ter uma ótima resposta, porque a gente sempre erra, né? Não tem jeito. Eu também sou analítica, eu questionei muito. Mas assim, se você voltasse no tempo, o que você faria de diferente? Olha, eu acredito que Deus foi proporcionando, porque eu fui improvável. Eu vim para um colégio privado que não me dava PGWP. Isso foi falta de orientação? Ou... Isso foi falta de tempo e de inglês. Tá. Eu queria vir rápido, eu já estava... Para mim, o Brasil tinha dado. Falei, olha, eu vi a janela que abriu e eu entrei. Eu falei, é agora ou eu não vou mais. Eu falei, cara, ou a gente vai agora ou a gente não vai mais. Eu perdi a paciência até de procurar emprego no Brasil. Mas você já sabia dos pós e contras de um colégio privado? Já sabia. Tá. Eu sabia. Eu tinha um mínimo informação, sim. Mas eu também não tinha o inglês e nem o tempo para aplicar para um colégio público para esperar... E ter o inglês para o colégio público. Eu não sabia que tinha o PEF do colégio público. Você está falando de qual ano? 2019, tá. Antes da pandemia. Mas eu queria vir o mais rápido possível. Qual era a possibilidade de vir um colégio privado? O visto naquela época estava bem rápido, menos de 30 dias. Então, hoje também acho que já está mais ou menos isso, não tá? O visto de estudos. Está demorando umas 10 semanas. 10 semanas no Brasil? 8 a 10 semanas. 8 a 10 semanas. Não, naquela época eu acho que foi... umas 4 ou 6 semanas no máximo. Eu acho que foi 4 semanas, 5 semanas. Aí, o que eu faria diferente? Hoje, se eu fosse vir, eu teria que ter um plano mais robusto. Financeiramente falando? Financeiramente falando. Eu tentei resolver tudo, porque com a minha experiência nos Estados Unidos, deu muita coisa errada. Cartão de crédito que estava sem meu nome, não conseguia alugar carro. Cartão de crédito que não estava funcionando. Muita coisa. Eu falei... Quando eu voltei, carteira de motorista que estava vencendo, muita coisa. Eu resolvi tudo isso nesse ano de 2018, me preparando para o futuro. E mal eu sabendo que em 2019 já estava no Canadá. Então, se preparar.
se preparar. Isso eu fiz certo. Eu criei contas em banco, eu fechei problemas, eu quitei problemas, eu vendi o que eu podia ter vendido, acertei, deixei procurações, enfim. O que eu não faria hoje, naquela época deu certo. Vim para o Airbnb. Porque gastaria mais? Que gastaria mais, e não sei como está agora. Eu acho que não tem muita opção também. E para alugar um imóvel aqui. A gente tem uma parceria com a empresa Van Sweet Home, que inclusive fiquem ligados, se vocês precisarem, eles alugam apartamento para as pessoas que estão para chegar. Eu Isso já recomendo, é uma economia muito legal. Eu tive amigos que fizeram com eles, com a Van Sweet Home. Foram muito melhor atendidos que eu mesmo tentando me atender. E eu não fiz com a Van Sweet Home. E não é fácil, para quem não sabe, não é fácil achar aluguel não, aqui. Olha, eu como vi muito vídeo nesse processo quando foi 2 meses antes de vir para o Canadá, eu falei, eu não posso errar. Mas a Van Sweet Home ela te ajuda a abrir conta no banco, faz a primeira compra, monta um apartamento, pede um negócio da IKEA. Gente, isso não tem preço. Gente, você chegar com a sua casa, assim... Eu sinto que muito brasileiro, você deve concordar comigo, não quer gastar com o serviço porque acha que é perda de dinheiro, faz, né? Porque isso aí vale São cada umas centavo. economia boba, né? Isso aí vale cada centavo. Por quê? É o chip do celular, é uns detalhezinhos que mudam tudo. Facilita a nossa vida, né? A gente já tá preocupado com tanta mudança. Não. E são reais, são problemas reais. Pô, você vai chegar num apartamento... Tá, você vai chegar aqui para alugar, então ele eles já emprestam o nome deles para poder alugar para você, porque aqui a diferença, eu vou voltar na pergunta, tá? Eu vou responder a pergunta. A diferença é que quando você aplica para o imóvel, você não aplica, eu quero alugar, não, você está aplicando como se fosse um emprego, eles vão te selecionar. A casa que te escolhe. Eles vão ver assim, você tem condição de pagar, você está trabalhando, você é estudante, quem é você? Você é do Brasil? E às vezes tem competição para conseguir aquela casa que você quer. Tem 10 pessoas para mesmo... Difícil, eles vão pegar o melhor e falar, o cara que mostra... Aí eles começam a exigir, que começou a chegar aqui, exigir 3 aluguéis pagos, 10 aluguéis pagos, já vi de tudo. É horrível isso. E antigamente era só um calção de meio aluguel, foi o que eu paguei. $700. É porque quanto mais, tipo assim, eles veem que você é temporário, que Sim. não tem aquela segurança ainda, Sim. aí mais eles vão te pedir. Sim. Agora, se você já tá aqui com a documentação toda certa, com tudo organizado... E se tem uma empresa que te apoie, exato, eu hoje, eu faria isso. Uma coisa, eu usaria essa empresa. Usaria, no caso, a Van Sweet Home. Tem muito feedback positivos. O Rafael da Suzana fez com a Van Sweet Home. E eu vi, o dia que ele chegou, buscaram ele no aeroporto, teve todo, levaram ele no banco, conversaram com a gerente antes vai nesse banco, e foi até o mesmo banco que eu fiz, né? Facilita demais. Gente, isso ajudaram a tirar o SIN number e tal. Eu fui falando com ele, falou, não, isso eu já olhei com ele. Isso aqui, não, eu já olhei, eles já falaram também comigo. Então deram porque tem um checklist que você tem que fazer quando você chega aqui, que são muito importantes. Quais são? Você tem que tirar você nasce de novo. É tudo novo. É tudo. Você tira uma novo. identidade nova, então você tem que ir lá na SBC, tirar uma carteira, uma identidade. A própria IBC. drive license que tem que fazer prova. Depois você vai fazer a sua drive license. Mas nos primeiros dias, é isso. Segundo, tirar seu SIN number. Aí você tem que ir no Service Canada. Terceiro, abrir uma conta bancária. Isso é o mais rápido possível que você tem que fazer. O quarto seria montar seu apartamento ou verificar onde você mora e etc. E são certas coisas que você tem que fazer nos primeiros dias, quanto mais... Por quê? Se você quer arrumar um emprego de imediato, você vai precisar do seu SIN number. Se você quer ir em algum lugar, você vai precisar da sua identidade. Matricular o filho na escola, precisa do catchment area da casa. Sim, e vai precisar. Você só entra com o filho na escola se você tiver um contrato de moradia. Onde você mora? Não. O catchment area. Então, assim, uma outra coisa que é importante para quem tem filho, tem que ir lá no board school para tentar, pôr seu filho na escola. Então, são vários checklists. Uma pergunta, não sei se você sabe, não sei se as pessoas sabem. Aplicar para o MSP também é outra coisa. Quando você chegou, que foi no school board para botar seu filho na escola, foi te oferecido francês ou inglês? Não. Você não foi? Você não pensou sobre isso? Não, eles só falaram inglês. Não... Porque aqui a gente tem essa opção. Você pode botar a criança. Eu não sei se ela falou lá e eu não entendi na época, mas...
A gente tem essa opção, principalmente quando chega. Você pode escolher um French Immersion, que a criança vai aprender tudo em francês, obviamente vai ter inglês em paralelo. E tem escola normal, que é inglês. Citar, mas a gente já tem a escola francesa para quem fala o francês em casa, que veio de Quebec ou que veio de um país eu acho que eles chegaram a falar, mas pelo lugar que eu ia morar, que eu já estava morando no caso, porque eu vim em maio e a Carol chegou em julho. Eu preparei todo o caminho, aplanei o terreno. E aí, quando ela chegou com o Bernardo, no mesmo dia que ele chegaram, saímos do aeroporto e fomos lá no boarding school. Fui em julho, e aí para começar em setembro. Eu acho que eles chegaram a falar alguma coisa, mas a gente queria... O Bernardo não sabia nada de inglês, zero. Então, assim, ele sabia o que era dining room, kitchen... Ele sabia isso. Você teve a mesma linha de raciocínio que eu. Você escolheu o inglês. Não tinha outra opção. Eu não sei nada de francês. Mas eu acho que o certo, pelo menos já conversei com um francês aqui, e ele falou, o certo é você colocar no inglês, para que a criança pegue a fluência do inglês, e daí, depois tem, acho que no grade 7 ou grade 6. No 6, você tem o late immersion. Aí você pode entrar no late immersion, porque aí a pessoa vai ter a experiência com o francês. Porque quando coloca o immersion no começo... Eu tô tentando insistir com o Bernardo pra ele. Meio a meio. A criança fica, ela não fica perfeita no inglês como ela deveria, porque ela fica meio a meio de... Hoje o Bernardo lê muitos livros em inglês, toda semana ele lê no mínimo 1 ou 2 livros. Ele lê muito, ele gosta muito de ler. E a gente comprou muitos livros também pra ele. É igual meu filho. É impressionante. Ele já leu com certeza muito mais livros que eu e a Carol juntos. 2 ou 3 vezes mais. O meu lê em simultâneo, 2, 3 simultaneamente. Sim. Eu falo, cara, você não confunde as histórias. Sim, não, ele fala que não. Ele fala que não. E assim, eu tô querendo pôr nesse programa, que é uma escola em francês, ele passar a estudar todas as matérias em francês. É o late immersion, tem que ser até o grade 6. Então, o próximo ano você tem que... Ele tá no grade 4, não, ele tá no grade Ele tem 4. 10 agora. Ele tem 10. Então, ele vai pro 5, o meu tem 11, mas já tá no 5. E eu tô convencendo, mas é difícil mudar, porque ele já tem todo um relacionamento e tal. Bom, hoje ele não quer, mas eu tô querendo porque... Eu falei, você vai me agradecer um dia, você vai me agradecer. O difícil agora é fazer ele ler em português. É difícil. Olha que doideira. Ele saiu do Brasil, tendo estudado no primeiro ano, segundo ano, aqueles maternal lá, né? Aqueles maternal, aí tem... chegou a fazer o pré lá, ele sabia ler e escrever em português. Não, o meu não, chegou com 2 aninhos. Ele sabia ler e escrever em português, ele até cantou a Aquarela do Brasil, folha qualquer e tal, ele sabia cantar aquilo ali, escreveu todo o texto. Então, hoje, a dificuldade é fazer ele ler. Cara, mas ele falando em português já é muito bom, né? Ter a fluência do português, porque muitas crianças perdem a fluência do idioma. Vocês exigem que ele mantenha o português? Sim, a gente... uma coisa que foi muito legal, eu fico uma dica, uma coisa, voltando à pergunta, uma dica que eu faria é sempre levar ao Brasil, o filho, o máximo possível, para ter essa imersão no português. Aham. O Bernardo ficou ano passado quase 2 meses no Brasil e ele voltou, ele estava numa fase, assim, com 9 para 10 anos, que ele estava falando metade das palavras em português, metade da frase em inglês. E quando ele foi pro Brasil, ele já voltou falando tudo em português. Sim, porque lá ele tinha que comunicar com as avós, conversando com o tio, com todo mundo em português. Ele voltou até com gíria, com sotaque mineiro. Então, assim, eu achei muito importante e não perdeu ainda. E foi lá em setembro, nós estamos em abril do outro ano. Então, ele não perdeu isso. Então, essa imersão dessa viagem é muito importante para ele ter mais contato, que aí ele é forçado a falar em português. Porque com os coleguinhas... Até os coleguinhas brasileiros, eles só falam inglês entre eles. Lá em casa a gente é chatinho com isso, mas é pra manter o português mesmo, porque os meus chegaram com 2 anos e 8 meses, a bebê. Então, tipo, se a gente não fosse chato, eles não falariam. Mas vamos lá, a gente acabou emendando um assunto no outro e a gente interrompeu. Então, as dicas que você daria? Contratar uma empresa pra assessorar no começo, sim. Se estruturar melhor pra fazer escolhas mais assertivas. A primeira coisa, fazer uma propaganda pra Gol Norte. Contratar uma empresa séria que vai te falar a verdade. Conversar com a Renata, que vai te falar a verdade. Você não vai gostar. Verdade nua e crua. Você não vai gostar da cara da Renata, que a Renata vai falar com a cara que você não vai falar assim, ela não gosta de mim. Mas é porque ela tá falando a verdade. Se ela falar que dá certo, pode dar certo sim.
Então, eu tô falando de coração mesmo. Porque Cadê a simpatia, Renata? Cadê, Renata? a Renata é uma pessoa que ela é bem direta. Hoje ela tá mais simpática, mas ela é bem direta e porque ela não enrola e ela não quer te enganar. E eu acho isso muito legal na Gol Norte, que ela não vai te enganar. Ela não vai te vender um sonho na lua, né? Então, assim... Não, porque o que acontece? É muito fácil. Olha, eu já trabalhei numa que eu indicava, inclusive, a Gol Norte. Eu trabalhei numa agência de intercâmbio aqui no Canadá e que eu trabalhava falando dos brasileiros. E eu falei, ó, a pessoa que resolveu, eu já passei por essa, eu não vou falar os nomes, já passei por essa consultoria de imigração, mas a que resolveu o meu problema, a que me deu um norte, foi a Gol Norte. Olha que Ai, que bonitinho, obrigada. Entendeu? Fica esse corte aí, tá? Mas é verdade. Então, assim, eu posso também contar meu caso, eu tive visto negados e etc. E com 20 dias, eu tive uma resposta de um visto que estava negado por uma reconsideração. Como é que chama isso? É um pedido de reconsideração. Não, reconsideração não. Depois da reconsideração. Quando você tá Restoration. Restauration. Pedido de restauração e aprovado e ao mesmo tempo. E aos 18 dias... Com 18 dias eu tive meu visto de estudos aprovado. Depois de ter ficado sem status no Canadá, depois de ter esperado 9 meses, um visto que a gente aplicou para Carol, como a outra agência, eu não conhecia a Gol Norte na época, e aí eu conheci a Renata, e aí eu consegui regularizar a minha situação. E no momento que foi muito difícil, que foi em 2020, pandemia, e depois de 9 meses esperando um visto, eu, a Carol e o Bernardo, e vendo, Carol negado, eu negado, Bernardo negado, pede reconsideração de ato um mês depois, Carol negado, eu negado, Bernardo negado. Aí você fala assim, o Canadá não quer a gente. Isso foi extensão de visto? Foi extensão do visto. Não, foi isso na verdade... muito traumático, eu acho, pra família. Não, isso foi muito... A Carol falou, o Canadá não quer a gente, o Canadá não quer a gente. Eu falei, Carol, olha aqui. Nós não nadamos até agora aqui. Pra morrer na praia. Pra morrer na praia. Eu falei desse jeito pra ela. Falei, olha... Sei que tá difícil. A gente ficou sem status. A gente ficou numa situação que eu falei assim, Jesus, só o Senhor mesmo. É dar desespero, né? Com certeza. Porque eu falei assim, a situação agora é pegar as coisas e vender, pôr no vendas e trocas que existem os grupos brasileiros de venda de imóveis. Vender, gente, estou voltando pro Brasil, vendo cama, colchão, não sei o que aqui, vendo, comprar uma passagem pro Brasil e voltar. Eu falei, não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que a gente está aqui. A gente não vai morrer na praia. Eu não sei como. Deus vai. E foi assim. A gente vendo um vídeo de um college em Victoria. E nesse college linkou com a Gol Norte. E aí eu fiz a entrevista com a Gol Norte. Conversei com essa agência de intercâmbio. E a agência de intercâmbio é possível. Fiz o Duolingo em 2 dias. Conseguimos a LOA em 48 horas também com a UVic, Universidade de Victoria. E aí conversei com a Renata em paralelo, já preparei as documentações, porque já tinha quase tudo, assim, não tinha tudo, né? Tinha que mudar tudo de novo, formular tudo novo, mas eu já tinha apanhado muito nesse processo de 9 meses esperando, já tinha aplicado, e já era o segundo visto negado da Carol. Nossa. Porque ela tinha aplicado com o Work Permit, que também foi negado. Então a gente falou assim, a Carol, o Canadá não nos quer. Foi erro de documentação? Foi na Foi habilidade? erro da agência de imigração. Entendi. Porque ela, como visitor, segundo a imigração, ela não poderia ter aplicado dentro do Canadá, tinha que ter aplicado fora do Canadá. Não sei se a Renata pode até falar sobre isso. Como visitor de um estudante internacional, você não pode aplicar para um visto de estudos, mudança de status. Eu não sei. Então, você pode Existe mudar. Eu acho regras. assim, a questão é a seguinte, a gente não sabe qual foi a documentação enviada. Às vezes, no momento que foi submetida a aplicação, o oficial não recebeu a documentação certa para fazer aquele julgamento, ou ele se enganou também, porque acontece do oficial se enganar. Aí foi, tanto é que eles pediram reconsideração de ato, essa agência de imigração grande e brasileira, e foi negado de novo. E quando veio, um mês depois de 9 meses, aí esperamos mais um mês, veio negado, a gente falou assim, gente... Pô, tô perdido. Aí eu conversei com a Renata, ela falou, a chance é você continuar estudando em vez da Carol.
E aí a gente fez todo esse caminho. E com 18 dias eu tinha conseguido minha extensão de visto. Carol ganhou outro visto. Desculpa. E depois aplicamos o work permit dela, deu certo. E depois nós aplicamos. Aí depois teve PR, e aí teve a aplicação para PR. Enfim, aí eu entrei pro college, e aí, enfim, já conseguimos nosso PR, mas. Se você ter visto negado... Né? Foi sofrido. Não, mas há muitas histórias de pior que são sofridas. O meu também, só Jesus na causa. Mas Renata realmente é famosinha nas reversões. Mas vamos lá, perguntas pra ele. Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha rápida. A gente fala uma palavra, você responde o que vem na tua cabeça. Então, sem pensar muito. Vamos lá? Vai. Brasil. Calor. Você gosta de calor? Brasil, família. Tá. Família. Saudade. Canadá. Tranquilidade. Futuro. Deus pertence, mas futuro, estabilidade. Um sonho. Ver meu filho bem, cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Arrependimento. Talvez não ter começado antes. Igualzinho a mim. Como você gostaria de ser lembrado? Gostaria de ser lembrado como uma pessoa que lutou, que foi honesta, que fez o que pôde, que tentou ajudar como pôde, que era uma pessoa alegre, feliz, que motivada, batalhadora. É isso que eu acho que eu posso deixar de legado pro meu filho. Hoje eu tenho só um filho, né? Mas Como assim hoje só tem mais um filho? Mas mais filhos que vem mais filho por aí. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe assim, né? No futuro, né? Então, gostaria de ser lembrado de uma pessoa cristã, que ser temente a Deus, justa e fiel. É isso. Lindo. Uma frase. Só os corajosos perseveram. Essa é uma frase que eu criei. Bonito também. Não, e tem tudo a ver com imigrante, né? Tem, Eu acho que se tem uma coisa que você tem que ter aqui no Canadá, se deixar uma palavra, é resiliência, para saber suportar a pressão e todos os dias você se lembrar por que eu estou aqui, por que eu quero isso. E isso tem que estar muito forte na pessoa que está vindo e se um casal, nos dois. Por que nós estamos aqui? Porque dificuldades vão aparecer, desafios vão aparecer. E uma outra coisa, você estava falando uma dica ou uma coisa que você pode mudar. Fique preparado para o seu mudar de planos. Você vai planejar, tem gente que chega com planejamento de tudo. Os planos não vão ser aqueles, ou vão ser para mais ou vão ser para menos. Planeje, não quer dizer que não planeje. Planeje. Mas saiba que vão haver mudanças e não se frustrem na área financeira, na área profissional, na área dos seus estudos, em tudo. Mas saiba que no final vai valer a pena. A conta vai fechar no final. Porque a gente é brasileiro, a gente não desiste, a gente é aguerrido. E isso lá na frente a gente vai conseguir colher todo esse tempo de investimento que você tem que entender. Isso é um tempo de investimento. Eu estou plantando melhoria no meu inglês, eu estou estudando college business, eu estou estudando isso, eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo sobre o Canadá, eu estou aprendendo sobre isso, eu estou aprendendo uma nova profissão. E você está plantando, você vai colher no final. E o importante que você falou, você não está só plantando aleatoriamente, você está vivendo o momento, né? Você está curtindo esse momento. Sim, só desse curtir. Eu já fui para os Estados Unidos 3 vezes enquanto eu estou aqui no Canadá, 3, 4 vezes. Eu já viajei para o Brasil, Então, eu tive várias experiências que estando no Brasil, muitas das vezes eu não teria mais essas experiências. Então, só disso já valeu a pena, poderia dizer. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu já tinha recuperado o valor financeiro que eu investi para vir no Canadá. Sim. Eu sou da área financeira, matematicamente falando seria fácil responder. Mas não tem como responder.
Porque eu acho que o investimento que a gente faz financeiro aqui pode trazer tantas coisas, tantas vivências, tantos momentos que o dinheiro não necessariamente vai pagar. Então, se você falar, tirei 10, botei 10, ok, paguei. Mas eu acho que aqui você ganha tão mais. Sim, não, com certeza você já ganhou. Entendeu? Tipo, você não já é ganhou prestação mais. de conta. Eu acho que você já ganhou até no passaporte que seus filhos têm canadense, na possibilidade que eles têm de carreira, de tudo, porque o inglês para eles hoje é a primeira língua, que pra gente não era. Então são muitas coisas que no futuro você vai ver os frutos que você vai colher isso que eu disso acho, não é uma plantado. matemática Por mais exata, que eu tenha né? feito 2 colleges aqui, gastado dinheiro, 2 colleges, eu já recebi nos meus salários aqui o valor dos 2 colleges, com certeza. Não, no meu caso, eu fiz college e a família de 4, ninguém trabalhava. Na recuperação do imposto de renda, nas escolas gratuitas que meus filhos estavam fazendo, eu já tinha pago o meu college. Tipo, sim, exatamente. Tranquilamente. E assim, mas o que eu tô falando, tipo, isso não é monetário, não é recuperar sim. o dinheiro investido. É porque literalmente houve o que muitos você desprendimentos ganha. do Brasil, né? Nós vendemos carro, vendemos apartamento, vendemos as coisas. Conseguimos um apartamento aqui? Ainda não. Mas eu consegui muito mais coisas. Parece besteira. Mas quando você tá morando aqui, seus conceitos mudam. E uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade de entender quando não mora no exterior é que a forma de pensar um mindset, né? A forma de pensar é totalmente, não é totalmente, mas é bem diferente quando a gente mora no Brasil. Eu tava conversando com um amigo, até acho que eu tô com a Carol também e tal. Se você tem um iPhone do último tipo aqui, você compra iPhone 15, iPhone último, Pro Max, que custa 15 mil reais no Brasil. Se você chega com esse iPhone no Brasil, o que as pessoas falam? Nossa, tá rica, hein? Olha, nossa, que coisa. Você tá trabalhando aonde? Como é que é? Aqui, ninguém nem nota. Não mesmo. E ninguém rouba também, E você também pode ninguém deixar. rouba. Então, assim, o carro. Você compra um carro, olha, legal, seu carro, beleza e tal. No Brasil, nossa, que carrão, carro importado e tal, que tudo é carro importado. Carro importado e tal. Aqui não, porque aqui o valor não está nos bens, está na experiência, está em viajar de trailer com a família, Sim. Está em fazer hiking, está em ir pro México no verão, está em ir pra praia, ir pra Tofino. No Brasil ele ia pro Espírito Santo, viu, gente? Agora ele vai pro México. Não, mas eu melhorei. Comecei a ir pro Rio de Janeiro, fui pra Bahia e depois fui pra São Luís, aí eu Fortaleza e tal, assim, Porto de Galinhas e tal. Mas isso não é só monetário, é tudo que você consegue adquirir vivendo aqui, né? As experiências, as belezas naturais. Eu tenho um lago que eu vou com muita frequência que eu gosto muito. Eu gosto muito de lago. Eu não canso de chegar nesse lago e admirar. Sim. Porque pra mim é tão perfeito que eu fico encantada, assim. Sim. Amo o Brasil. Ano passado eu fui 3 vezes no Brasil. Amo de paixão. Minhas raízes são de lá. Mas eu acho que o Canadá vale muito a pena. Muito a pena. Não é à toa que eu botei na pele uma lembrancinha do Canadá. Pra mim tá no meu coração, assim. Sim. E eu dificilmente eu vou abrir mão do Canadá. Dificilmente. Sim. Ó, falando de Espírito Santo, ou você que mora no Espírito Santo, não fica chateado não, eu amo o Espírito Santo, amo Guarapari, amo Vitória, Vila Velha, na verdade, eu gosto muito. Então, e voltaria lá, tá? Porque eu fui muito, eu conheço o Espírito Santo todo, então eu fui muito. Tem muito que explorar aqui agora, né? Tem. Eu já explorei bastante, mas eu quero explorar mais ainda. Felipe, obrigada, viu? Foi muito bom ter você aqui. Thanks for having me. Não, e tem muito papo aí, tinha que marcar uns 3 horas de podcast. Pois é, muito gostoso. Você tem que conhecer a mulher dele também. Não, eu quero colar neles, fazer esses hikes, andar de esqui, que eu nunca fiz esqui aqui. Enfim, nossa, esqui é fantástico e qualquer um pode. Você paga... Gente, ó, são parentes aí. O esqui, você chega de ônibus lá, se quiser. É muito... a pessoa está com um snowboard dentro do ônibus, porque ele o ônibus está levando ele lá pra montanha. Então, isso muito acessível, né? Pra é todo muito mundo. acessível. É pra todo mundo, Então, os seus valores mudam, concluindo aquela frase que eu tava falando. Bom, obrigada, Felipe. Obrigado a vocês que nos assistiram. Não esqueçam de dar o like e compartilhar. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.